Olá a todos aí desse lado, uma vez mais, bem-vindos então à edição semanal do canal Cuidar Mais Saúde. Já sabem que a edição semanal é sempre ao sábado. Infelizmente a semana passada não houve edição porque também estive ausente, mas voltamos outra vez ao trabalho e cá estamos nós novamente para uma nova edição aqui no canal Cuidar Mais Saúde. Eu sou o Tiago Mota, como sabem, e hoje vamos abordar aqui um tema que é bastante importante, a par dos que já foram abordados anteriormente, que se encontram aqui no canal, e já agora aproveito para relembrar, para verem os vídeos que se encontram aqui no canal. Com certeza vão gostar e vão esclarecer algumas das vossas dúvidas, com certeza. Mas hoje, sem mais demoras, vamos então falar de um tema que afeta principalmente as mulheres, mas também os homens a partir dos 50 anos, principalmente, e que causa bastante constrangimento na sua vida, no dia a dia, e até uma morte mais prematura nas pessoas que sofrem desta situação, portanto, deste problema. Vamos abordar hoje a osteoporose, ok? A osteoporose é algo que não é assim tão falado e tão divulgado como outro tipo de doenças, porém também é uma doença que afeta, uma patologia que afeta bastantes pessoas, ok? Portanto, fiquem desse lado, já sabem, vamos abordar então o tema de hoje, será então a osteoporose. Até já! Então, bem-vindos de volta novamente aqui ao canal Cuidar Mais Saúde. Como eu disse anteriormente, hoje vamos falar sobre o tema da osteoporose. Iremos então abordar aqui um tema que está bastante atual e que cada vez, com certeza, incide mais na população, pois as pessoas também têm uma esperança média de vida maior, cada vez mais, e para terem aqui uma noção da gravidade desta patologia, sabemos que cerca de 40 mil novas fraturas por ano, todos os anos então, estão presentes em Portugal, ok? Resultantes da osteoporose. Portanto, a osteoporose por ano é responsável por 40 mil fraturas ósseas, ok? Portanto, só aqui uma estimativa que dá relevo à importância que este tema, que esta patologia hoje em dia causa nas pessoas. Portanto, sabemos que as fraturas mais comuns normalmente são as fraturas da anca e do punho, são as mais comuns, e sabemos também que normalmente mais afetadas são as mulheres e a partir principalmente aqui da menopausa, ok? Portanto, a partir da menopausa há aqui fatores que estão relacionados diretamente com a parte hormonal, portanto endócrina, e essa parte afeta bastante após a menopausa então, e que acelera um pouco este processo, que é então a osteoporose. Também sabemos que a nível mundial, então, uma em cada 3 mulheres sofre de fraturas, portanto, uma em cada 3 sofre de fraturas relacionadas com a osteoporose, e sabemos também que nos homens as fraturas normalmente surgem num quinto dos homens com mais de 50 anos, como eu disse também inicialmente. E resultante deste tipo de patologia, também temos aqui uma noção que, sem sombra de dúvida, condiciona muito a vida das pessoas, como tenho dito, e acaba por condicionar muito aqui a autonomia, a independência da pessoa, e tem um enorme custo, em último caso, não é? Para a própria sociedade, pois as pessoas, se têm limitação de movimentos, têm algum constrangimento que os impede de desempenhar o seu normal dia-a-dia, também irá afetar com certeza a própria sociedade, porque as pessoas ficam de ausência temporária para trabalho, que é a dita baixa, porque não têm condições para trabalhar. Existe então algum constrangimento também nas empresas porque não têm pessoas, mas em primeiro lugar no seio da família também não é algo que se lide com facilidade. Antes de mais, também temos que perceber aqui no fundo o que é a osteoporose, que se fala muito e muitas vezes em
informação hoje em dia sabemos que é bastante acessível, mas no entanto nem sempre é fidedigna. Hoje sabemos que a osteoporose não é mais do que a diminuição aqui da massa óssea, portanto há uma densidade que se torna mais reduzida, portanto a própria arquitetura do osso, o que constrói o osso, como podem ver nesta imagem que está neste momento, esta figura, podem observar então que o osso apresenta um género de um rendilhado, um género de poroso, o osso é poroso, não é? Mas no caso de osteoporose, num osso que apresenta osteoporose, já existe esta rede, estas porosidades em muita maior quantidade. Portanto, existe uma quantidade maior destas porosidades, ok? E que torna, como é fácil de perceber, que torna o osso muito mais frágil. Portanto, menos densidade, muito mais frágil a qualquer traumatismo ou outro tipo de situação. Portanto, no fundo, há aqui uma diminuição então da massa óssea que leva então ao enfraquecimento da arquitetura do próprio osso, ok? Aumentando também, consequentemente, aqui a probabilidade de haver algum tipo de fratura. Portanto, a patologia afeta com certeza a qualidade do osso e a densidade, como eu acabei de dizer, e muitas vezes as pessoas que sofrem de osteoporose, desta diminuição então de densidade que se torna a osteoporose em determinado nível, é uma doença silenciosa, ok? Muitas vezes não sabem, estas pessoas não sabem e só acabam por descobrir quando têm algum tipo de fratura e depois já nos próprios serviços de saúde, através de exames de diagnóstico, acabam por perceber que têm ou sofrem de osteoporose, ok? Os ossos são tecidos vivos, são tecidos que são constituídos por células que trabalham nesse mesmo processo de constituição, de construção dessa mesma arquitetura do osso. Portanto, essas células são dominadas por osteoclastos ou osteoblastos. Portanto, os osteoblastos têm então aqui a função de criar massa óssea, ok? De criar osso, e os osteoclastos, porque senão nós iríamos criar aqui osso até nunca mais acabar, não é? E temos que ter aqui um controle e um equilíbrio entre o que é produzido e o que é destruído, para haver aqui um controle, ok? Os osteócitos são as células, as unidades fundamentais do osso, não é? Como são, por exemplo, os nefrónios dos rins ou os hepatócitos do fígado. Portanto, são a unidade básica do osso, são então os osteócitos. Portanto, ele é constantemente renovado, como todas as células do nosso organismo, não é? Portanto, nós podemos dizer que hoje já não somos a mesma pessoa que éramos há 10 anos, por exemplo, não é? De uma forma assim mais fácil de me fazer entender, e sabemos que é renovado ao longo da nossa vida e que há aqui a cada 10 anos uma renovação total, basicamente do esqueleto ósseo, ok? Portanto, do nosso esqueleto. Portanto, há aqui, principalmente numa fase adulta. Portanto, sabemos que os ossos, a quantidade de ossos que existe no nosso corpo humano, como podem ver aqui na figura, é óbvio que não estão todos representados aqui, mas para termos uma noção do tipo de ossos que temos, existem depois os ossos achatados, os ossos longos, existem os ossos curtos, existem vários tipos de ossos, mas isso será para outro vídeo. Mas hoje vamos centrar então aqui na osteoporose, que sabemos que existem 206 ossos do esqueleto humano, que compõem então o esqueleto e que formam o esqueleto humano, 206 ossos, e que estão totalmente desenvolvidos por volta aí dos 20 anos de idade. Temos o desenvolvimento total e que entre os 16 e os 25 atinge o pico de massa óssea, sendo que 60% a 80% deste pico é determinado sempre por fatores genéticos e que 20% a 40% tem a ver com fatores externos que podemos denominar de fatores ambientais, de origem ambiental, ok? Sabemos que no caso da mulher, cerca de 30% da massa óssea pode ser perdida nos 10 anos a seguir à menopausa, a par do que foi também já dito por mim há pouco. Provavelmente e muito incide este tipo de situação na parte hormonal, ou seja, há aqui nesta fase de vida, no pós-menopausa, há aqui um déficit elevado de estrogénios, acaba por haver então uma maior atividade
dos osteoclastos, que são os tais que reduzem aqui e reabsorvem aqui a massa óssea, e em detrimento então dos osteoblastos, ok? Portanto, os osteoblastos passam a ter uma atividade devido à diminuição, alterações aqui no estrogênio após a menopausa, menor, essa atividade dos osteoblastos é menor que a atividade dos osteoclastos, ok? Portanto, há uma maior reabsorção do osso do que formação de massa óssea. E isto também tem que estar bem presente aí desse lado, ok? Portanto, causas que podem levar aqui à osteoporose. Portanto, as causas são as mais variadas e podemos dividi-las aqui em duas dimensões que são elas, as que são modificáveis, as causas modificáveis e as causas que não são modificáveis. Então, nas causas não modificáveis, começando aqui nesta dimensão, temos aqui o caso de ter mais de 65 anos, ser do género feminino, a par do que eu falei há pouco também, visto que as mulheres têm mais probabilidades, principalmente após a menopausa, ter aqui a raça caucasiana ou asiática, normalmente são tipo de pessoas que sofrem mais deste tipo de patologia também, serem pessoas de pequena estatura, também pode ser aqui algo que influencia aqui na osteoporose também, dentro dos fatores não modificáveis. E dentro dos fatores modificáveis, nós temos aqui uma dieta que seja pobre em cálcio. Todos nós percebemos porquê. O cálcio é um mineral importantíssimo para a formação óssea, portanto, a par de algumas vitaminas que depois ajudam também a esta fixação. Temos aqui um consumo que seja um consumo excessivo de álcool, também acaba por afetar em muito aqui a osteoporose. Uma vida que seja mais sedentária, com pouca atividade física, também acabamos por não estimular muito aqui o osso através do impacto ou da falta deste, não é? Não estimulamos tanto o osso também e então os osteoblastos a produzir mais osso, portanto acaba por haver também uma influência aqui direta do tabagismo e algumas doenças como o hipertiroidismo ou então aqui algum consumo de fármaco, alguns medicamentos que também fazem com que haja uma dificuldade na absorção do cálcio e principalmente aqui a cortisona, os corticoides, e acaba por haver também aqui uma diminuição da massa óssea caso haja aqui uma imobilização que se prolonga ao longo do tempo, como por exemplo temos às vezes pessoas acamadas que estão acamadas há muitos anos e às vezes basta uma mobilização um bocadinho mais brusca, algo por vezes nem é assim muito significativo e é o suficiente para haver uma fratura, visto que esse tipo de pessoas têm uma densidade óssea muito diminuída e então um risco muito mais elevado, ok? A par da menopausa mais precoce, que também pode levar a que haja então uma instalação deste tipo de doença. Para tentar perceber esta doença, temos que saber alguns dos sintomas, não é? É essencial, que é difícil. Muitas vezes nós sabemos quais são os sintomas porque por vezes acontece ou sabemos que temos este tipo de doença quando fazemos a primeira fratura, ok? E às vezes é uma fratura de algo, de uma queda, de um traumatismo, algo que se calhar se fosse há uns anos atrás não traria qualquer tipo de lesão mais permanente ou significativa, além de possivelmente aqui uma equimose ou um hematoma, uma nódoa negra, né, na gíria, o que se diz, e desta vez acabou por nos trazer uma fratura, portanto há algo aqui que nos demonstra que não está bem a situação óssea no nosso organismo. Portanto, isto também é muitas vezes uma doença silenciosa, não se esqueçam disto. Temos aqui também que se pode manifestar, então, por este tipo de fraturas, que muitas vezes este tipo de fraturas, não se esqueçam, acontecem mais a nível do pulso, do punho, acontecem mais a nível até da anca. Nas pessoas idosas acontece muito fazerem fraturas do colo do fémur. Quanto mais cedo forem diagnosticadas, portanto, ou diagnosticada este tipo de patologia, mais cedo conseguimos fazer aqui ou fazer algum tipo de suplemento, algum tipo de medidas, ou de cálcio ou vitamina D, para evitar que haja uma progressão, então, galopante desta patologia. Portanto, quanto mais cedo atacarmos a mesma e descobrirmos que realmente não há aqui que há aqui, aliás, algum tipo de situação
a nível ósseo, portanto, perda de densidade, mais cedo nós conseguimos também ver ou fazer aqui algum tipo de intervenção no sentido de diminuir, de protelar este tipo de perda de densidade, está bem? Portanto, que é resultante dos fatores que acabei por dizer, alguns modificáveis e alguns que não são modificáveis. Atacamos então nos fatores que são modificáveis, esse em primeiro lugar. Depois, há aqui alguns sintomas que normalmente nós também temos e que se manifestam e vão aqui, vai havendo então aqui uma alteração, algumas alterações no corpo que podem, embora seja difícil às vezes perceber, mas que podem nos dar aqui uma ideia que a pessoa pode estar a sofrer aqui algum tipo de perda de densidade e designada então em situações graves já de osteoporose. Portanto, uma perda, por exemplo, na altura de 2,5 cm, um aparecimento de uma cifose, que normalmente a pessoa fica com o pescoço e a cabeça muito mais para a frente, com dificuldade então de fazer aqui uma linha reta do segmento da coluna, portanto alinhar a coluna, e, ou seja, uma curvatura então mais acentuada das costas, o que se chama na gíria até quase uma corcunda, não é? Portanto, acontece, designa-se por cifose, quando é na parte cervical, e os ombros mais caídos para a frente, e pode haver aqui então uma cintura mais larga e um abdômen mais proeminente, ok? Portanto, isto são alguns dos sintomas que muitas vezes são sintomas que tem que haver aqui um olho clínico de que perceba este tipo de sintomas, ou seja, uma aparência no corpo diferente do que é habitual. Também pode haver aqui aparecer umas dores ou dor de costas algo súbito, sem nenhuma explicação, e que sejam dores intensas por vezes. Portanto, também nos pode apontar para este tipo de situação. Como é que fazemos então aqui o diagnóstico da osteoporose? Em primeiro lugar, sabemos que todas as mulheres pós-menopáusicas e todos os homens a partir dos 50 anos devem sempre ser interrogados quanto à existência de fatores de risco. Isto é, nós temos sempre que saber se existe aqui alguns fatores de risco, visto que ele apresenta determinados sintomas ou elas apresentam determinados sintomas, e temos que perceber sempre aqui, fazendo até uma entrevista com o doente, tentando perceber aqui se existe alguém na família que sofra deste tipo de situação, se apareceu alguma dor recente aguda a nível das costas, se fez uma fratura recente por algo que não se traduziria normalmente numa fratura. Portanto, isto tem que se tentar perceber. Portanto, o exame que podemos solicitar, e que normalmente é o que é solicitado, uma densitometria, é um dos exames que pode ser solicitado. A densitometria, então, óssea da coluna lombar, pode ser também do fémur, normalmente classifica o doente em 3 dimensões. Pode ser normal, se a densidade mineral óssea, designada por DMO, a sigla, se estiver idêntica, que é o valor médio para um adulto jovem, normalmente está tudo dentro da normalidade. Existem aqui parâmetros, e esses parâmetros eu vou já dizer de seguida. A outra dimensão que nós classificamos então de osteopenia, normalmente está relacionado se houver aqui uma densidade inferior a 1, ou se tiver aqui, melhor dizendo, se houver uma densidade entre 1 e 2,5, desvios padrão relativamente ao valor médio para o adulto jovem, temos aqui uma osteopenia. Portanto, a osteopenia acontece ou é de relevo se houver então aqui desvios no padrão relativamente a estes valores que eu acabei de dizer, entre 1 e 2,5, está bem? Portanto, se houver aqui um desvio neste padrão, normalmente a pessoa está com osteopenia, e a osteopenia não é mais do que uma densidade menor do que aquela que devia ter óssea, ok? Osteoporose já é quando temos aqui a osteoporose então realmente que prevalece, que é a doença, e que há uma perda de densidade muito significativa e normalmente superior aqui ao valor padrão. E quando eu digo superior, é superior a 2,5, ok? Portanto, superior a 2,5, já temos aqui osteoporose instalada. A nível do tratamento que se pode fazer aqui para a osteoporose. Portanto, o tratamento mais concretamente que se pode fazer aqui para o doente que tenha osteopenia. Portanto, a osteopenia é então a baixa densidade óssea, e o que podemos fazer é aconselhar a pessoa que está à nossa frente
que têm esta baixa densidade óssea a mudar aqui alguns fatores, alguns estilos de vida, e esses estilos de vida incidem muito aqui, por exemplo, na suplementação. E suplementação, o que é isso? É tomarmos suplementos à base de cálcio, à base de vitamina D. É óbvio que têm determinadas doses diárias e têm que ser prescritas pelo profissional de saúde que tem o conhecimento, não é, para este tipo de intervenção, ok? Portanto, podemos fazer aqui mais atividade física. É óbvio que tem que ser uma atividade física, e não se esqueçam que tem que ser sempre direcionada para o tipo de pessoa que temos à nossa frente, não é? Se for uma pessoa que não esteja habituada a fazer exercício físico e que já tenha aqui um nível de osteopenia muito elevado, não vamos pôr a pessoa a fazer, por exemplo, uns saltos de trampolim ou uma coisa do género, não é? É óbvio que também estou aqui a exagerar, mas para terem uma noção, desportos com demasiado impacto que pode levar a fraturas, não é? Portanto, temos que começar aqui com algo gradual e algo adaptado ao tipo de pessoa que temos à nossa frente. Nunca esquecer. Portanto, fazer aqui umas caminhadas, uma musculação com algo leve, não muito peso, portanto, para a pessoa ganhar aqui alguma densidade e estimular aqui aos nossos osteoblastos, não se esqueçam, que são os tais elementos que fazem a formação, que criam osso, ok? A par dos osteoclastos que reabsorvem então essa massa óssea. Se formos fumadores, devemos deixar de fumar, evitar fumar, não é? É óbvio. Consumir álcool, o melhor é não consumir, mas se consumir muito moderadamente, muito esporadicamente, pois estas substâncias normalmente têm toxicidade para os osteoblastos. Sabemos que as mulheres, no caso da menopausa, devem fazer aqui algum tratamento de substituição hormonal, visto que há então essa quebra na parte hormonal devido à menopausa. Podem procurar com o seu ginecologista, com o seu endocrinologista, e tentar haver, que haja aqui algum tipo de intervenção para haver uma substituição hormonal de forma a evitar a progressão da doença da osteoporose e minimizar esse impacto na vida delas também, na vida das mulheres. Portanto, sabemos que há um déficit de estrogénios e se não houver nada em contrário, tem que haver aqui se calhar uma suplementação, uma substituição hormonal neste sentido. A osteoporose aumenta muito o risco de fraturas das ancas, da coluna vertebral, a par do que eu já disse há pouco, do punho, e que é necessário muitas vezes efetuar aqui uma terapêutica medicamentosa ou então direcionar para consulta própria, não é? No sentido de minimizar este impacto na vida das pessoas e que a pessoa possa ter um maior conforto possível e desempenhar as suas tarefas no dia a dia como desempenhava ou perto do que desempenhava antes de ter esta doença instalada, ok? A nível da prevenção, que é sempre algo que eu dou relevo, já sabem, nos meus vídeos, e que é o mais importante, não se esqueçam, se prevenirmos determinada situação, vamos ter muito menos custo na nossa vida, a todos os níveis, económicos, familiares, tudo. Portanto, se prevenirmos, muitas vezes o que acontece é que nós não pensamos no futuro e andamos tão embrenhados nas nossas coisas do dia a dia, nas nossas tarefas, que muitas vezes facilitamos determinadas situações, quer no trabalho, quer às vezes num hobby, quer a fazer algumas obras em casa, ou um tipo de situação, e depois pagamos mais caro um dia essa fatura. Portanto, antes de mais, temos que perceber a nível de prevenção como é que podemos explicar aqui esta perda óssea, se tem só a ver com o envelhecimento, se tem a ver com outro tipo de fatores. Portanto, a prevenção aqui tem que incidir e tem que se tentar perceber, ok? É verdade que com o envelhecimento também há aqui uma menor absorção, não só de nutrientes no seu geral, mas também, principalmente no mineral, que é o cálcio. Portanto, há aqui uma menor absorção do cálcio pelo nosso intestino. Portanto, havendo uma menor absorção do cálcio do nosso intestino, também vai haver aqui alterações a nível da instalação desse mesmo cálcio nos nossos e na formação aqui de massa óssea, ok? Portanto, há também alterações aqui no metabolismo da vitamina D, que é um elemento essencial também para fazer essa reabsorção óssea, que entra aqui no processo também de construção, na arquitetura óssea, ok? E há então algum grau de insuficiência renal e em conjunto aqui com uma vida mais sedentária, sem grande atividade física, vai fazer com que haja então essa perda óssea e haja aqui um galopar deste tipo de severidade
a nível até da reabsorção por parte dos osteoclastos, os tais elementos. Ainda dentro da prevenção, e continuando aqui, porque acho que é uma dimensão bastante importante, sabemos que há uma alteração também, alguns fatores de risco, principalmente nos hábitos alimentares e na atividade física, é fundamental. Eu não me canso de dizer isto nos meus vídeos e em outros vídeos. Muitas das patologias são evitadas por alteração aqui nos nossos estilos de vida, ok? Muito do que pode ser realmente mudado da nossa vida depende muitas vezes de nós próprios, ok? Não tem fatores genéticos associados, é sim do meio que nos rodeia e do que nós consumimos no nosso dia-a-dia, a nível de nutrientes, tipo de alimentos que consumimos, processados ou não. Portanto, temos de ter muita atenção à nossa dieta, principalmente, e até se costuma dizer que nós somos o que comemos, não é? E no fundo é verdade. Portanto, temos de saber então aqui, a par do que acabei de dizer, que a alimentação é então algo que é essencial, portanto, para nós temos aqui um osso saudável, portanto, e temos que assegurar então esse consumo ideal de cálcio e de vitamina D, ok? Portanto, temos que manter também aqui um consumo proteico adequado ao tipo de pessoa, não é? Portanto, às necessidades que a pessoa tem, e evitar então o consumo excessivo de álcool, de tabaco e até de cafeína também, ok? Portanto, é importante evitar aqui um consumo excessivo, porque são elementos que acabam por afetar também aqui a nossa massa óssea, ok? E temos aqui uma atividade física que seja incentivada nas diversas fases de vida, portanto temos que saber adequar a atividade física à nossa fase de vida também, não é? Há determinadas situações que nós, determinados exercícios que fazemos quando temos 20 anos e que não poderemos fazer com certeza quando temos 60 ou 70 ou 50 e tal, não é? Portanto temos que ter aqui alguma atenção. A vida não acaba, temos que adaptar os exercícios, que podem ter alguma intensidade, mas são exercícios que provocam menos impacto no progredir ou na progressão desta doença, ok? Nas mulheres que estão aqui na fase pós-menopáusica, portanto, este tipo de mulheres e nos idosos principalmente, temos que garantir aqui um aporte adequado de determinados nutrientes e até aqui uma substituição hormonal, a par do que eu disse há pouco, de forma também a que haja aqui uma estabilização e uma homeostasia, ou seja, um equilíbrio aqui no corpo para que haja aqui um osso o mais saudável possível, ok? Haja aqui um contrariar do normal processo de envelhecimento, ok? Nos idosos sabemos que tem que ser aqui também incentivado de alguma forma a marcha, para também haver aqui e também apanharem, que é fundamental, um pouco de sol, porque o sol também ajuda aqui na transformação aqui da vitamina D, para ser mais facilmente absorvida então pelo nosso organismo também, e basta apanhar alguns minutos de sol por dia. E haja aqui esta marcha não só também ajuda a que haja aqui uma produção uma vez dos osteoblastos, um estímulo de produção, e há também aqui, além a par do que eu disse em relação à vitamina, e também há aqui uma ajuda no fortalecimento muscular. Portanto, havendo aqui uns exercícios para fortalecer aqui os nossos músculos, também há aqui uma melhor postura do corpo até quando na marcha. Portanto, há aqui um equilíbrio melhor também e temos que ter atenção, principalmente nos idosos, nas pessoas idosas, ou que já tiveram algum tipo de fratura e ficaram condicionadas de algum modo na marcha, na locomoção, que normalmente as pessoas de alguma idade e se alguma vez entraram na casa de alguém com alguma idade já reparam muitas vezes naquelas mobílias mais antigas, às vezes há excesso de tapetes que muitas vezes não têm antiderrapantes, algumas escadas que têm assim um aspecto um pouco dúbio, ou seja, um pouco duvidoso, e que em pessoas com esta idade são um fator de risco, pois as pessoas podem escorregar, quanto mais obstáculos houver no caminho, pior ou maior serão as probabilidades da pessoa poder ter uma queda e facilitar aqui uma fratura. Portanto, evitar então tapetes e obstáculos na casa, de forma a que haja então alguma queda e então surge uma fratura. E muitas vezes estas fraturas também são responsáveis por uma elevada percentagem de morte precoce, ok? Portanto, isto também é importante estar presente. A parte de conclusão do nosso vídeo de hoje. Sabemos então que as fraturas então
osteoporóticas são fraturas que têm uma incidência muito superior, uma incidência anual que tem, infelizmente, que tem vindo a aumentar, portanto, porque também cada vez existem mais idosos, não é? A nossa população está muito envelhecida, e podemos ver que muitas vezes esta incidência de fraturas osteoporóticas é muito superior, ou é superior, em maior quantidade, para terem aqui uma noção, que os infartos do miocárdio, portanto, que os infartos cardíacos, portanto, a percentagem destas fraturas provocadas pela osteoporose, portanto, também que os acidentes vasculares cerebrais, que os AVCs, as ditas tromboses, né, que fala-se muito em tromboses, embora possa ser também hemorrágico o AVC, é para ter aqui uma noção. Às vezes fala-se muito de doenças cardiovasculares e realmente são a principal causa de morte no nosso país e até a nível mundial, mas esquecemos um bocadinho aqui das fraturas que são superiores a este tipo de doenças, ok? Não a nível de mortalidade, mas a nível de condicionamento da pessoa. Portanto, temos que ter então, por isso, temos que ter então, além de se reduzir significativamente a qualidade de vida de quem sofre, portanto, também aumentam aqui o risco de mortalidade, como eu acabei de dizer, em cerca de 20% nas mulheres que fraturam a anca. Normalmente 20% destas mulheres morrem um ano após a fratura. Portanto, normalmente são pessoas muito idosas ou mais idosas, mas que ainda podiam oferecer alguma coisa à família, muitas vezes ficam com os netos, vão buscar os netos à escola, acabam por ajudar as famílias em muito, porque muitas vezes pensamos, são pessoas já muito idosas, também sequer já não saem de casa. Não, muitas vezes são pessoas ainda com alguma atividade física e que ajudam bastante os filhos em relação aos netos, não é? E buscando então os netos, isto é apenas um exemplo entre muitos, e que vão ser pessoas que vão deixar de poder ajudar e de contribuir para a sociedade, então, está bem? Indiretamente ou indiretamente. Portanto, é um transtorno muito grande e que pode ser evitado com alguns cuidados que eu também já referi. Portanto, com o aumento da longevidade, é óbvio que a população, estando cada vez mais envelhecida e a esperança média de vida venha a aumentar e cada vez esteja a aumentar mais, também sabemos que vamos ter aqui um aumento, possivelmente se não houver aqui uma intervenção ou vídeos como este aqui do canal Cuidar Mais Saúde, e que cheguem a determinadas pessoas, vamos ter aqui um aumento das fraturas provocadas aqui por a osteoporose. Portanto, sabemos que temos que atacar esta doença, esta condição, o mais precocemente possível, embora seja então esta doença uma doença silenciosa e de difícil percepção da mesma. Portanto, hoje foi assim, espero que tenham gostado. Lamento o sábado passado fiquei em falta para convosco, vou tentar compensar, mas tive então de férias uns diazinhos e não consegui mesmo fazer o vídeo, tive mesmo de descansar um pouco. Portanto, obrigado uma vez mais por estarem desse lado, por serem sempre fiéis aqui ao canal. Já sabem, eu sou o Tiago Mota, deixem o vosso like, subscrevam o canal, ativem o sininho para receberem notificações sempre que haja vídeos novos e não se esqueçam de partilharem com os vossos amigos, falarem do canal. Se tiverem alguma dúvida, já sabem que eu no início de cada vídeo deixo sempre aqui o e-mail, portanto podem também deixar alguns comentários, é algo que eu vou ler com atenção, com certeza, e responder sempre que possa, o mais rápido possível, e fico a aguardar a vossa presença desse lado para a edição semanal do sábado que vem, ok? Obrigado uma vez mais por terem estado desse lado, espero que tenham gostado do conteúdo e até lá!